Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui vai ser o Mini Mídias, né, que o Tavos já comentou no outro vídeo, que a gente tá num formato um pouco mais à vontade, mais tranquilo, que a gente pode errar, gaguejar. E a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre Logan. Né, assim, primeiro ver se o Tavos acertou as coisas todas lá. E, como todo mundo já assistiu, ver as impressões gerais que nós tivemos sobre o filme. Eu acho que é bom lembrar, antes de começar, caso alguém não tenha assistido, esse vídeo vai ter spoiler certamente. Então, se você não viu ainda, faça um favor pra você mesmo, veja, e depois volta pra ver o resto do vídeo. Sobre as minhas previsões, o que vocês acharam? Eu acertei, eu errei? Você acertou, e você acertou muito. Olha, principalmente assim, não exatamente cena por cena, né, a gente tava falando, mas a vibe, assim, do filme, né, essa questão meio road movie, né, que tava falando, essa relação um pouco familiar que a gente consegue reconhecer no Logan com a X-23. Não, e é bem familiar, na verdade. Eles se apresentam como uma família pra aquela outra família. A cena da fazenda, né? Vovô, pai e filha. Eles se apresentam assim. Não é ao redor da fogueira, mas é uma mesa. Exatamente. Se você não tá entendendo o que a gente tá discutindo, é porque o Tavos gravou um vídeo sobre as impressões dele, sobre Logan, sobre o que ele achava que ia ser, o que ele tava sentindo que seria o filme. E aí você pode acessar esse vídeo no link aqui que tá na descrição. Acho que a gente pode colocar em algum lugar, na descrição. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Bom, acho que assim, primeiro impressões de cada um. Posso começar? Por favor. Primeira coisa, é um filme que eu gostaria assim, de fazer um paralelo um pouco com o Deadpool, né? Que tem essa pega de filme de heróis para adultos, né? Mas que o Deadpool, ele tem uma pegada meio juvenil. Que não me entenda mal, é um filme fantástico, foi o meu filme favorito do ano passado, talvez. E que o Logan, na verdade, não é isso. É um filme adulto para adultos, com sangue, tristeza, e você sai de lá triste, dorme mal, entendeu? E nada assim, é pesado. O mundo é ruim, a humanidade é injusta. E nós vamos todos morrer velhos e acabados no final. Não, essa é a sensação que o filme deixa. E é justamente o que eu tava pedindo, assim, de filmes de heróis. Não, eu quero um filme de herói, a galera não pode ter medo de matar a galera importante, né? Tem que ser assim, pesado. E esse filme me fez você pensar, será que eu quero isso mesmo? Porque foi foda. Se for pra ver filme depressivo, você pode assistir um filme do, sei lá, Godard, né? O filme da Marvel você vai. Filme da Marvel você vai pra sair bobo, né? Claro? Não, eu concordo, é um filme adulto, um filme muito violento, a violência chama muita atenção. Eu tava com 4 minutos de filme e eu já tava assustada, tipo, literalmente eu fiquei, nossa, as pessoas estavam pedindo um filme violento do Wolverine, eu acho que elas não imaginavam que ele seria tão violento assim, ele é bem gráfico. Eu concordo, ele tem uma pegada diferente, assim, do que a gente tá acostumado como filme de super-heróis, é uma coisa que todo mundo tá dizendo, e as pessoas têm razão, é realmente um filme diferente. Eu acho, assim, muitas previsões minhas estavam certas, então em primeiro lugar isso, mas eu achei que foi um filme muito bom mesmo, assim, o ano mal começou e pra mim já tá candidato a, assim, dos melhores filmes do ano, arrisco dizer, pode ser o hype, mas arrisco dizer que talvez seja o melhor filme de super-herói já feito. Arrisco, eu não vou escrever isso em pedra ainda, porque eu tenho que esperar o filme assentar um pouco na cabeça. Mas pra mim tá ali com o Dark Knight, com o Deadpool. Eu gosto porque ele meio que redefine um pouco o gênero, né? Assim, tem muito filme de herói que deve ser bacana pra lançar pra frente. Vai ter o Liga da Justiça, filmes outros, né, de forma geral, vai ter o... Poxa, esqueci. Guardião das Galáxias, Thor Ragnarok. Exatamente. Então, é cedo pra afirmar, mas... Spider-Man Homecoming, que também parece que vai dar uma chacoalhada aí. Mas é a questão, são todos filmes da Marvel assinados pela Marvel, que é uma questão que eu gostaria de pontuar. Assim como o Deadpool, os X-Men e o Wolverine, os três, na verdade, não são totalmente direito da Marvel, eles são da Fox. Então por isso que eu acho que eles pegam esse risco e conseguem fazer filmes mais interessantes agora, né? Que é uma coisa contrária, né? Porque eu acho que o curioso é isso, porque até outro dia, na verdade, a Fox não conseguia nunca fazer um filme decente, né? Eu acho que o First Class e o Days of Future Past foram... se viraram ali, dava pra assistir, era um blockbuster legal. Não, eles são bons, mas eles não são... sabe? E assim, Wolverine Origins e Imortal, desnecessário dizer... E mesmo a trilogia original, o primeiro filme acho que tem importância do momento, junto com o Homem-Aranha criou o gênero, filme de super-herói e tal, mas a verdade é que não é grande coisa.
Mas é só pra concluir o que, né, as impressões iniciais assim, do filme. Essa coisa da violência que acho que vocês dois falaram. Eu acho que finalmente a gente tem um filme violento do Wolverine, na verdade, né? Eu não sei quem é de casa tem costume de ler os quadrinhos do Wolverine. Eles não são o desenho do X-Men. Eles são violentos, eles são sangrentos, né? O bordão do Wolverine, eu sou melhor do que eu faço e o que eu faço não é bonito. E a X-23 nos quadrinhos é uma completa psicopata lutando. Ela é aquilo do filme, né? Então, eu não aceitaria menos, sabe? Eu acho que foi assim. Foi ali na pinta. Foi na pinta, Mas assim, pra encerrar, ele foi um filme que sobreviveu ao meu hype. Os dois já tinham assistido o filme, os dois estavam enlouquecidos com o filme, então eu fui com a maior das expectativas de assistir e sobreviveu ao hype. Aspectos positivos do filme, de forma geral, acho que... Eu acho que, bom, essa coisa da violência, pra mim é um aspecto positivo, ele foi fiel ao espírito do Wolverine, né, assim, nesse sentido. As atuações do trio principal, o Hugh Jackman, o Patrick Stewart e a Daphne King estão espetaculares. O Patrick Stewart, eu gosto muito dele, e ele e o Ian McKellen, que por acaso são BFFs, né, essa coisa que eu sempre insisto dos atores shakespearianos britânicos. Os caras são bons. Você fazer Shakespeare na Inglaterra, você tem que saber o que você tá fazendo, saca? E o Patrick Stewart, eu acho que ele foi no máximo da tradição shakespeariana dele fazer o Xavier nesse filme. Ele tá meio com um King Lear dos X-Men, aquele personagem meio louco, decadente, velho e tal, que eu achei sensacional. E a Daphne King, uma menina de 11 anos, que não tinha feito filme nenhum antes, é o debut dela. Fala 2 idiomas fluentes no filme e passa metade do filme sem falar uma palavra e só a expressão facial e corporal dela já te arrepia o filme inteiro. Ela é uma atriz espetacular. Pra mim foi a atuação dela, a revelação dela foi um dos pontos altíssimos do filme. E eu acho que cabe pontuar que a atuação dela, ela traz um peso pra essa personagem que é jovem, que é uma menina, que ela é inteligente, ela é articulada, ela tem uma profundidade que é muito, a gente vê muito pouco em filmes de Hollywood que representam personagens dessa idade. E eu senti que isso é notável. Eu achei incrível, assim, que ela seja uma menina tão forte e tão cheia de personalidade. Eu queria só ressaltar, na verdade, 2 cenas, assim, que pra mim foram as melhores partes do filme. Primeiro, a parte no hotel, que o Xavier começa a ter uma convulsão. Cena, assim, que você fica tenso o tempo todo, assim, fantasticamente bem feito. Tipo, tem uma hora lá que o cara, o Logan tá indo, aí o cara tá com a arma na mão e você só vê o olho dele mexendo, assim, vendo o Logan, que vai matar ele e tal, assim, fantástica essa cena. Essa... E uma outra cena que é quando chega o Logan mais novo pra matar o Xavier, que você não sabe de nada. 24, né? O que está acontecendo? Por que o Logan tá mais novo? Não estou entendendo o que... Aí vai lá, acontece tudo, né? Ótimo. Bom, pontos negativos. Eu tenho alguns, apesar do filme assim, ser fantástico, né? Eu já vou falar que eu só tô catando as coisinhas, né? Primeira coisa é que a X-23, eu acho que ela aprende inglês muito rápido, né? Assim, ela começa, claro, não falando nada, depois ela vai falando só umas coisas emboladas em espanhol, aí ela solta assim pra traduzir pro Logan uma palavra. Aí logo depois no filme tem ela falando uma frase, aí depois ela tá articulando textos inteiros, assim, né? Então eu achei isso um pouco problemático, assim, né? Parece que ela aprende, perde um pouco do sotaque, achei isso engraçado. E outra coisa também é que as crianças não se machucam, né? Assim, a galera tá aquela matança do caramba, não sei o que e tal, e as crianças imunes a tudo isso, né? Simplesmente correndo, nem um arranhão, assim. Quem sofre são só adolescentes, que inclusive um morre no filme, e o outro quebra o braço lá e tal, mas as crianças não sofrem nada. Aí dá assim, por que isso incomoda? É que te tira um pouco do filme, né? Porque você consegue reconhecer que aquilo é uma decisão de direção e de produção, né? Então assim, pontual, né? Só uma questão. Eu tenho alguns pontos do filme, eu tenho resistência com os pontos negativos, porque eu gostei muito do filme. Mas tem algumas coisas que eu acho que, principalmente de roteiro, eu acho que tem alguns buraquinhos no roteiro que atrapalham um pouco. A coisa da perda dos poderes e da intoxicação por adamantium. Isso no filme fica tudo um pouco no ar, assim, porque, bom, o Wolverine tá envelhecendo, e o fato de ele estar envelhecendo mostra que o fator de cura dele tá meio que indo pro saco.
Mas até então, todo mundo achava que ele era imortal, Sim. né? Que o fator de cura dele, né? E não é igual no Wolverine Imortal, que o fator de cura dele para e ele perde os poderes. Não, é como se ele tivesse velho e o poder estivesse perdendo. Mas é o que eu fico pensando é que rola meio que um ciclo. Porque, tipo assim, se ele tem fator de cura, ele não envelhece. Mas aí, como que ele vai envelhecer pro fator de cura piorar? Sim. E aí o filme não explica isso muito bem. E aí tem a coisa do envenenamento pro adamantio, de que beleza, ele tem adamantio no corpo desde os anos 60. Por que que em 2029 que resolveu dar pau, né? Só que assim, eu acho que o filme não pode partir do pressuposto que as pessoas vão ler o quadrinho. Então isso eu acho que ficou... E muita gente veio me perguntar isso. Se falar, poxa, eu não entendi aquilo, tal, você tem alguma explicação, enfim. E nessa questão, dá pra fazer um link com o Deadpool, porque quando ele perde a mão no filme, a gente vê que a mão cresce como uma mão de neném. Então, como que o Wolverine vai se recuperar velho? Sabe, a pele envelhecida, ela nasce envelhecida? Como fica isso? É uma coisa estranha. Mas agora, a coisa, pai, que mais me incomodou, e isso me incomodou de verdade, é aquele vídeo. Que como ela chama? Gabriela Lopes? É assim que ela chama? Ah, é a latina, a menina, eu não lembro, que é a mãe da X-23, é tipo a mãe. né? Ela deixa um vídeo denunciando, e aquele vídeo ele me fez rir alto, porque é um vídeo que tem vários takes, é um vídeo super dramático, tem voice-over, e tipo, que condição que é essa que ela tem de editar esse vídeo, Ela tem sabe? um mega software de edição no celular, né? Ela tem o Premiere CS6 Mobile no celular dela. E ela fala nesse vídeo, o que eu vou revelar aqui é ilegal nos Estados Unidos e no Canadá. Tipo, no México pode, sabe? Porque o México não tem lei, né? É ridículo. Naquele vídeo eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. É problemático. Isso é ruim mesmo, é bem ruim. Eu lembro que quando eu vi o filme eu fiquei pensando nisso também. Tipo, no comecinho, dá pra ver que é, tipo, feito na mão e tal, mas depois vai ficando sofisticado. São né? uns takes, uns closes dramáticos e um voice-over. Não, é da galera fazendo cirurgia e tal. Como é que ela conseguiu aquilo? É muito ruim, é muito isso é ruim. verdade. Aquilo é vacilo, foi vacilo. Mas ele pelo menos termina de um jeito muito legal, porque a bateria do celular dele acabar é muito massa. Isso porque é legal. a gente se reconhece na hora, sabe? Você tá assistindo aquele vídeo que tá te falando aquela coisa super importante e aí a bateria do celular acaba. Então eu acho que é um toque, assim, que descontraiu e tirou o peso da ruindade que tava aqui. Que tem um pouco do tema da decadência, se for pensar, né, do filme, né? Que tudo tá acabando, né? As baterias de celular não vão ficar melhores até 2023. Os celulares vão continuar nos deixando na mão. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho das referências do filme, né? O que ele lembra a gente, com o que ele que é baseado. Como eu já tinha antecipado no meu vídeo, né? Old Man Logan é uma referência en passant, assim, né? Existe uma estética geral que lembra o cenário, a relação que ele tem com o Xavier lembra um pouco a relação que ele tem com o Gavião Arqueiro nos quadrinhos, mas de um modo geral a referência é mais por alto mesmo. Mas eu achei que tem algumas coisas legais. O diálogo dele com os filmes de faroeste, né? Eu acho que é muito legal. A Clara falou inclusive do Shane, Clara, você poder falar pro pessoal. Sim, ele faz referência, né? A referência constante e muito importante, fundamental no filme, ao faroeste que chama Shane, de 53. E Shane não aparece só nesse momento em que eles estão discutindo o filme enquanto ele passa na TV. Shane é retomado, então, quando a X-23 faz o discurso final. E o discurso dela, no enterro, ele é palavra por palavra um texto retirado de Shane. E é muito maravilhoso, porque Shane é um filme que discute a questão da arma. Se a arma em boas mãos, ela é ou ela não é um problema. Uma das personagens de Shane fala que seria melhor se o Vale não tivesse arma. Nenhuma arma. Que eu tô arrepiando. E que então eles são armas. E ainda que o Logan fosse uma pessoa que o filme mostra como bem intencionada, talvez seria melhor se o Vale não tivesse armas. E tem essa coisa que o projeto que faz eles chama Arma X, né? Então eles são armas. O projeto é Weapon X. O objetivo é fazer pessoas serem armas. E tem duas coisas muito legais disso, eu acho. Primeiro é que o Logan vira e fala pra ela, né? No leito de morte, fala, olha, não se deixe ser aquilo que eles querem que você seja, né? Não seja aquilo que eles te fizeram. E isso é justamente uma referência de novo a Shane, porque o Shane fala que armas são ferramentas, que elas podem ser boas ou que elas podem ser ruins. Então ele tem essa figura de Shane no Logan. Pois é. Bom, então, eu acho que a gente tem algumas referências a várias fases
dos quadrinhos dos X-Men. Donald Pierce, ele é um vilão que vem dos quadrinhos dos anos 80. O Caliban foi um personagem que eu achei muito legal eles terem resgatado. Eu acho que depois a Clara vai falar um pouco mais sobre o Caliban, de onde que o Caliban dos quadrinhos vem, né? Mas pensando no Caliban dos quadrinhos, ele foi um personagem meio B, quase C da Marvel por muito tempo. Ele era um dos Morlocks, que era aquele grupo de mutantes que vivia no esgoto, tipo assim, no desenho dos anos 90 tinha, E ele é um mutante meio arregaçado, assim, ele tem esse poder de encontrar outros mutantes, mas ele é um cara que não pode ser exposto ao sol e tal, e ele é meio monstruoso. Inclusive, o nome Caliban, a Clara vai explicar depois, mas o pai dele, na história ficcional dele, dá o nome dele de Caliban, porque ele nasce um monstro, e aí ele resolve dar o nome por causa da peça do Shakespeare, né? Depois a gente fala disso. Mas é muito legal porque o Caliban ele é um personagem que nos quadrinhos ele tem uma história... A história dele é cheia de indas e vindas, mas ela é uma história um pouco de redenção também. Porque ele começa com esse Morlock excluído e tal, e ele eventualmente se integra na X-Force. O fato dos mutantes não nascerem mais é por motivos bem diferentes do que acontece na Terra 616 do universo Marvel. Mas tem um arco que é a Dinastia M, que ao final desse arco os mutantes não nascem mais. E o que eu achei sensacional, que aí é pra quem é muito fã mesmo, o Éden, que eles vão lá no final, né? Eles chamam de Éden, né? E a composição daqueles mutantes, a ideia daquele lugar é muito parecida com a Ilha de Utopia no universo Marvel 616 e no estado de Utopia que acontece no Ultimate Marvel, principalmente esse segundo, que é o quê? No Ultimate Marvel, que é um universo à parte da Terra principal da Marvel, tem um determinado momento em que um grupo de jovens, todos os X-Men morreram, sobraram os jovens. Quem lidera os X-Men, por exemplo, é a Kitty Pryde, que tem, na época, 21 anos de idade. E é um monte de criança que vai para um deserto, se eu não me engano, no Novo México. O Estado americano dá para eles um deserto de presente, fala, olha, isso aqui é seus, a gente não mexe com vocês, vocês mexem com a gente. E eles têm que se virar para sobreviver lá, mas é um deserto. Então, tipo assim, eles não tem como plantar, não tem como beber água e tal, e eles começam a usar os poderes deles para sobreviver e tal. E que é um pouco o final do filme, né? Aquela coisa daquele monte de criança, pra gente criando uma sociedade mutante juntos e tal. Então eu achei que foi uma cena muito legal esse arco dos quadrinhos também. O filme também faz referência a quadrinho enquanto mídia, não só enquanto produtos específicos do quadrinho. Quadrinho é representado como aquela mídia que dizem verdades. Quando o Logan vê que era um quadrinho, tipo, ele percebe que ela estava se baseando num quadrinho, ele vai dizer, não, que ela está se baseando é em mentira, isso aqui não é verdade, isso estava numa revistinha, essas revistinhas dizem mentiras. Então eu sinto que é muito legal. E mais especial ainda, por quê? Porque o próprio quadrinho se prova depois uma fonte que valia a pena se inspirar, já que o quadrinho cria verdades. Os meninos escolhem ficar, então, nas coordenadas do quadrinho, porque o quadrinho plantou a sementinha neles de esperança e de que haveria um espaço para eles no mundo. Então, ao mesmo tempo que o quadrinho, quando foi escrito, não existia o Éden, a partir do momento que os leitores leram o quadrinho e esperaram o Éden, eles foram capazes de criar o Éden. Então é uma referência muito bonita e muito respeitosa à mídia dos quadrinhos. Legal. Agora, uma coisa que é curiosa, aqueles quadrinhos que aparecem no filme, eu não sei se vocês sabem. Eles existem? Eles não existem. Eles foram todos inventados, só que por motivos comerciais. Porque a Fox, ela tem direito sobre os filmes dos X-Men. Ela não tem direito sobre usar a imagem dos quadrinhos, que os quadrinhos são da Marvel. Então eles teriam que ter uma outra negociação para comprar os direitos de reprodução dos quadrinhos para colocar os quadrinhos originais. Isso mereceria até um novo vídeo, né? Direitos Marvel. Mas aí isso é interessante também, que eles criaram quadrinhos. Depois eu fiquei até pensando, seria muito legal se eles publicassem esses quadrinhos, depois lançassem. Claro. Talvez eventualmente a Marvel faça isso. A Disney, sabe, sente o cheiro de dinheiro de longe, né? Então talvez isso ainda venha a sair aí. Talvez, assim, unidades numeradas muito caras, né? Algo do tipo. 10. Então, agora que a gente já falou de quadrinhos, vamos falar de Shakespeare? Pode falar, né? Eu tô só caladinho aqui, ó. Literatura, design, aí eu falo das outras coisas aí. Então, o Caliban, ele é uma óbvia referência ao personagem de A Tempestade. E tem várias coisas no filme com relação à Tempestade que são muito interessantes. Pra mim, assim, sou uma pessoa que gosto de Shakespeare. Então, o Caliban, a primeira coisa é que ele fisicamente me lembrou muito, assim, diretamente a representação do Caliban do Derek Jarman. Foi uma relação que minha mente fez. Primeira vez que eu vi alguém falando Caliban e aquela figura
me foi apresentada, porque ele tem aqueles olhos esbugalhados e a careca muito grande, assim. Então eu achei muito legal. Outra coisa sobre o Caliban que me lembrou o Caliban de Shakespeare é o fato de, por ser albino, ele ser uma figura das sombras. Ser albino foi uma coisa que foi usada nesse sentido. Agora, o que eu achei mais legal de terem trazido o Caliban para essa história é que a presença do Caliban ali, que faz essa ligação então com a Tempestade, realça o fato de que o Wolverine e a X-23, nessa segunda metade do filme, eles são uma figura quase que Próspero e Miranda. Assim, de um pai que tem uma relação com a filha sem uma mãe ali, que né, essa dificuldade de um pai maduro de lidar com uma menina adolescente. Se não fosse a figura do Caliban, assim, eu não teria feito essa relação direta, que a minha experiência foi enriquecida. Quando eu comecei a pensar no Logan como um Próspero e na X-23 como uma Miranda. É isso. Eu não sei. Mas eu acredito. Tem alguma coisa de referência? Foi muito bom, né? Dos X-Men. A gente viu vários filmes, né? Eu ouvi dizer que em quadrinhos, inclusive. Uma coisa impressionante. E acho que é isso aí. Agora, outra coisa que eu queria falar, assim, perspectivas futuras, né, do filme. A primeira coisa que eu queria falar, assim, eu gostaria muito. Primeiro, ele é um ótimo filme standalone, assim, eu acho. Que ele se sustenta sozinho, não precisa de filmes antes dele, não precisa de filmes depois. E espero que não tenham continuidades, o que eu acho que eu vou estar errado, porque a X-23, a atriz, ela é carismática e é fácil disso virar alguma coisa no futuro. Eu queria que isso não acontecesse. Eu queria que acontecesse sim, Nossa. Porque as crianças, me deu muita vontade de ver quem elas são, de entender os poderes e de ver o que elas vão fazer. Eu quero. Eu acho que um filme da X-23 solo seria massa, por alguns motivos. Primeiro, a Daphne King é uma excelente atriz. Sim. Eu acho que ela merece desenvolver esse papel. A personagem canônica X-23 dos quadrinhos é uma adolescente. Né? Ela surge e se desenvolve na narrativa com 16, 17, 18, 19 anos. Né? O que é um tipo de personagem bem diferente da Daphne King, que é uma X-23 criança. Ela tem 10, 11 anos no filme. Então talvez uma história com essa X-23 adolescente seria legal e resgataria uma coisa que é legal de X-Men. Que X-Men, tradicionalmente, é uma narrativa sobre adolescentes, é uma escola. Uhum. E mesmo o primeiro X-Men, eu não sinto que tem essa pegada de adolescente. Porque, por exemplo, no Homem-Aranha. Beleza, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é bom, é clássico, criou a franquia de super-herói. Só que aquele Peter Parker é um Peter Parker adulto. Né? Agora, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, falem o que fale. Aquele Homem-Aranha dos quadrinhos, que é adolescente, que é... né? Enfim. Então, sei lá, eu acho que eu gostaria de ver um filme de X-Men com essa temática adolescente e talvez com a qualidade e o acabamento, o cuidado que foi dado a Logan. Mas sabe o que eu acho problemático? É que eu acho que corre o risco do X-23 ser uma cópia de si mesmo, entendeu? Tipo, uma cópia do Logan, que aí vai ter uma qualidade inferior. Que nem teve lá o Matrix, sensacional, aí tem o 2 e o 3, que assim, é uma cópia do próprio Matrix que não funciona. Eu acho coisa que... meio que esse é o meu pavor de continuidades, assim, entendeu? Eu acho que é muito fácil, dá muito errado. E não tem nada no cronograma deles não, você sabe? Não tem. E, inclusive uma coisa que é legal falar é... Porque supostamente, né, esse é o último filme do Hugh Jackman e do Patrick Stewart como Wolverine e Xavier. Só que eu tava até lendo um artigo, a gente pode até colocar ele aqui embaixo, do cracked.com, que vai fazer uma seleção de várias entrevistas com os dois. E que é muito engraçado, que você percebe que eles falam, não, é o meu último filme nesse papel, mas sempre contou, tipo assim, poxa, foi um papel tão importante e tal, mas sempre tem algo de tipo, nossa, certamente seria legal ver o Wolverine com os Vingadores, nossa, eu não ligaria de, talvez, ver o Professor Xavier aí com o Doutor Estranho, não sei o quê. E aí a análise que o Cracked faz, e que eu acho que é ok, é que na verdade o que eles estão falando esse é o nosso último filme de X-Men. E sim, esse é o nosso último filme com a Fox. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles estão abertos a reprisar esses papéis, talvez com a Disney, né? Aí, assim, aí teria que ver se isso é bom ou ruim. Eu acho muito difícil. A Marvel, ela não tem dó de trocar atores. E como eles já declararam, assim, que é o último, assim, beleza, então vamos cortar os vínculos com a Fox, acabou. Falou Hugh Jackman, vai fazer seus treinos lá. Mas a mesma coisa que a gente tava falando do faro pra dinheiro da Disney, né? Sim. Falar, bom, próximo Vingadores Infinity War vai ter o Hugh Jackman como Wolverine. Roar, sabe? Então, assim, tem isso. O que está acontecendo? Tem isso. Vamos ver, né?
Vamos ver, acho que vamos ver. E vocês aí de casa, o que vocês acham? Tem mais Hugh Jackman e Patrick Stewart, que não tem? Logan foi bom. Mas deixa as impressões de vocês aí embaixo. Obrigada por ter ouvido a gente falar tanto tempo assim de Logan. Espero que tenha sido interessante pra vocês. E Até a próxima. Até a próxima. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima.